Veja bem, esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos aqui seguindo com a nossa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o meio atmosférico 1. Vamos debater sobre os conceitos, os poluentes atmosféricos, poluição do ar e algumas medidas de controle presentes na nossa legislação. Então, quando a gente fala em poluição atmosférica, é importante a gente entender que nós estamos falando de mudanças na atmosfera que são suscetíveis de causar impacto a nível ambiental ou de saúde humana. E isso pode se dar por contaminação de gases, por partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou até mesmo energia. Então, essa é a definição de poluição atmosférica que nós vamos usar. Isso precisa ficar claro quando a gente pensa na definição, ou seja, é uma introdução antropogênica direta ou indireta de substâncias ou energia para o ar. Certinho? Isso que está aí de cor diferente no slide é o que vai ser mais importante a compreensão. E isso pode resultar em problemas e efeitos prejudiciais, inclusive é capaz de colocar a vida humana em risco, dano aos seres vivos, dano aos ecossistemas, né? Entre outras formas. Então, a poluição atmosférica vai ser uma introdução, então, né? Antropogênica em especial, né? Que nós vamos ter acontecendo de forma direta ou indireta de substâncias ou de energia no ar. Tranquilo? Então vamos entender dessa forma a poluição atmosférica. Quando a gente pensa nas características da atmosfera, alguns detalhes fogem, então, se destacam, são importantes da gente entender. O primeiro deles, a espessura de 950 quilômetros, né? Apesar de alguns cientistas canadenses avaliarem só 118, mas a gente trabalha com a espessura de 950 quilômetros, dividido naquelas camadas que vocês estudaram lá no ensino fundamental, né? Ionosfera, troposfera, etc. A atmosfera tem o oxigênio, que é vital para a existência da vida, então sem atmosfera não é possível ter vida no planeta, né? Ela está diretamente relacionada aos processos de troca térmica do planeta com o espaço, então essa troca térmica, inclusive para a manutenção da temperatura do planeta, tem uma relação direta com a atmosfera, fazendo com que o planeta tenha uma temperatura relativamente constante, de 15,5 graus, que se dividem ao longo do globo como um todo. Evidentemente que tem locais mais frios que 15,5, tem locais mais quentes que 15,5, mas a gente pegando a média da temperatura do planeta, dá mais ou menos isso daí de temperatura constante, certo? Então isso também é uma ação importante que a atmosfera faz, além, claro, de bloquear a radiação proveniente do espaço, né, com a sua camada de ozônio. Isso é muito importante da gente caracterizar para relembrar. E aí, a gente tem também a classificação dos poluentes. E esses poluentes são classificados em primário e secundário. Os poluentes primários são aquelas substâncias que são lançadas diretamente na atmosfera, ou seja, CO, NO, SO, SO2 em especial. Então, são os hidrocarbonetos, são material particulado. Então, isso é poluente primário. A diferença para o poluente secundário é que o poluente secundário é formado na atmosfera em decorrência de reação de substâncias presentes na atmosfera. Então, você pode ter um poluente primário e ele se tornar na atmosfera também um poluente secundário. E aí nós temos como exemplos o SO3, que é a reação do SO2 e do oxigênio, do gás oxigênio, né? Então, esse aqui é um exemplo clássico. Eu acabei de falar de um poluente primário que pode se transformar no poluente secundário. O ácido sulfúrico, que é a reação desse SO3 com vapor d'água. O ozônio, que é a reação entre óxido de nitrogênio e oxigênio na presença da luz solar, né? Então, é importante, mas a camada de ozônio é importante para a vida. Sim, a camada de ozônio é fundamental para a vida no planeta e manutenção dessa temperatura constante com a filtração da radiação advinda do Sol. Entretanto, o excesso de ozônio pode causar problemas, como nós vamos ver ao longo da aula, né? E destaque-se também o ruído e calor, né?
ruído e calor, como por exemplo poluição sonora, que é um caso de ruído, são também considerados poluentes. Então, eles têm que ser considerados também nessa categoria de poluentes, né? Então, a gente pega aqui um quadrinho, né, com a sua origem. A origem, então, do CO é processo de combustão incompleta, do SO, queima de combustível que tem enxofre em sua composição, além de alguns processos biogênicos naturais, que esses poluem muito pouco, evidentemente. O NO, que é o processo de combustão, descarga elétrica da atmosfera, alguns processos biogênicos, o principal, óbvio, são esses processos de combustão, né, que não são naturais de forma geral. A gente tem os hidrocarbonetos, então, resultam da queima incompleta de combustíveis e evaporação desses combustíveis e solventes orgânicos. A gente tem os oxidantes fotoquímicos, que são gerados a partir de poluentes lançados na atmosfera, que aí vão reagir na presença de luz. A gente tem o material particulado, que é poeira, fuligem, pólen. Então, tudo isso é material particulado que também pode se tornar um poluente. Os metais também, advindos de processo siderúrgico, mineração, queima de carvão, também são alguns poluentes atmosféricos que merecem o nosso destaque. Bom, continuando, a gente tem os asbestos, né, que é relacionado ao processo de fabricação e mineração, de fabricação do amianto. Isso é muito tóxico, pode causar silicose, além de outras doenças respiratórias no ser humano, especialmente nos trabalhadores da área de mineração de amianto. O ácido fluorídrico, né, que vem da produção do alumínio, dos fertilizantes, refinarias de petróleo, indústria de flúor e ácido fluorídrico, né? Então isso aqui é um outro poluente também complexo. A gente tem a amônia, que vem da fabricação dela ou dos fertilizantes. Tem também processo biogênico, que é muito pouco. A gente tem o gás sulfídrico, que vem das refinarias de petróleo, da indústria de celulose e papel, que são os principais responsáveis pelo gás sulfídrico. Pesticida e herbicida, especialmente aqueles colocados de maneira inadequada, sem seguir a orientação devida, ou muito distantes da área que precisa ser colocada, né, da área vegetal que precisa ser colocado esse pesticida. Então, a gente tem na indústria do campo, né, isso pode acontecer também. Substâncias radioativas que podem contaminar também o ar, né, em caso de explosões nucleares, usina nuclear, queima de carvão, isso também pode acontecer. O calor, que nós já falamos, que é considerado também um poluente, vem dos processos de combustão, emissão de gases com temperatura elevada, né, poluição térmica. E a gente tem a poluição sonora, né, que é tráfego de veículos, indústria, som alto, etc. também são as fontes desse tipo de poluente, beleza? Então, esses são os principais tipos de poluentes atmosféricos e a sua respectiva origem. Quando a gente pensa na dispersão dos poluentes, agora vai um outro debate que é importante ser feito. Porque isso aqui se relaciona pelo processo onde a concentração desses poluentes vai variar após o lançamento na atmosfera. Então, beleza, você tem a massa de poluentes, ela é lançada na atmosfera, né, fica lá igual um balão de ar quente. Só que esse balão, se não tiver troca de calor, vai formar um sistema adiabático. Então, a temperatura contida do gás, a temperatura ali do gás, começa a diminuir. Então, nessa condição, né, de um sistema adiabático, a variação da temperatura, então, é de menos 1 grau a cada 100 metros de elevação. E aí, esse perfil de variação é conhecido como diabático seco e é fundamental para ser utilizado como referência para a dispersão dos poluentes. Então, a gente consegue ver aqui na fórmula, né, no gráfico aqui de altitude por temperatura, a gente tem aqui poluente, né, o empuxo pelo peso, e a gente tem a força resultante. Tendo a força resultante, se ela for igual a zero ou menor que zero, então ele é estável. Se ele é estável, fica aqui no perfil subadiabático, no perfil adiabático. Agora, se ele for instável, o resultante for maior do que zero, ele vai para o perfil superadiabático, né? Que aí fica um pouco mais complicado. Beleza? Então, aqui a gente pensa na dispersão vertical dos poluentes. Aqui um exemplo, né, efeito da estabilidade do ar na dispersão dos poluentes. Veja como está seguindo aqui a corrente de poluentes saindo da chaminé. Aqui mais um exemplo, aqui indo para cima literalmente, e aqui, né, se concentrando na parte mais baixa, trazendo bastante poluente aqui para a população local. Então, a estabilidade do ar ela é muito importante na dispersão dos poluentes, porque precisa que o ideal seja isso aqui, ó, que o poluente suba e vá embora para a atmosfera e não fique concentrado na parte mais baixa aqui, onde estão os seres humanos em especial.
né? E agora nós vamos comentar sobre o fenômeno da inversão térmica. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. O fenômeno da inversão térmica ele é natural e ele afeta de forma negativa as condições de dispersão dos poluentes. Ele pode ser de alguns tipos que eu vou explicar já já. Então, ele é uma mudança na tendência de variação da temperatura da atmosfera com a altitude. E aí você tem, graças principalmente a três fatores distintos. A inversão por subsidência, que é a subsidência de camadas de ar mais quente, o resfriamento rápido da superfície do planeta e os fluxos de massa de ar próximo às encostas, né? Que aí são as inversões de fundo de vale. E aí nós temos aqui por subsidência, a inversão por subsidência é quando ocorre descida do ar de níveis mais elevados da troposfera, aquecendo o ar mais baixo, igual a gente está vendo aqui na imagem. Isso forma centros de alta pressão e ocorre mais ou menos a 1.000 metros de altitude. Então, sem inversão, a gente vê aqui acontecendo. E quando tem aqui a inversão, olha aqui a relação de altitude por temperatura. A gente tem uma variação aqui, então isso cria uma camada de inversão e o poluente fica preso na camada de baixo. Ficando preso na camada de baixo, então esses poluentes começam a afetar a vida dos seres humanos, porque atrapalha bastante essas relações de vida, uma vez que ficam presas e não conseguem se dispersar pelo ar. Beleza? O segundo tipo que nós vamos comentar é a inversão por radiação. Na inversão térmica por radiação, ela geralmente acontece no inverno, sem a presença de nuvens. Então você tem a temperatura e aí você tem uma curta duração desse processo. Ocorre mais ou menos a 100 metros de altitude e é usado para definir a altura de chaminé, porque quanto mais alta a chaminé, mais fácil conseguir escapar desse processo de inversão por radiação, né? Que é alguns dos fatores. Igual a gente tem aqui, ó, sem inversão e com inversão. Então a gente tem aqui, ó, um dia normal sem inversão térmica, o solo quente, o ar quente subindo e o ar frio lá se dispersando. Aqui a gente tem uma variação rápida de temperatura. Então a gente tem um dia frio com inversão térmica, né? E aí você tem esse dia frio com inversão térmica, o ar frio fica preso e forma uma camada de ar quente, que aí gera novamente essa dispersão, então, dos poluentes para a camada mais baixa, né? Então, além da inversão térmica por radiação e subsidência, nós temos também a inversão térmica por advecção, né? Que acontece em noites sem nuvens do inverno, quando ocorre a advecção do ar, que é essa movimentação horizontal do ar que nós estamos vendo. Além disso, a gente tem a inversão frontal, que é produzida ao longo da atuação da frente, né, com superfície de separação de duas massas de ar, e a inversão de fundo de vale. Aqui a inversão térmica no Rio de Janeiro, que a gente consegue visualizar, o poluente preso aqui, e aqui é a camada de ar frio, em vez de ser o contrário. Aqui mais um exemplo, no caso agora em São Paulo, outra imagem aqui, a gente percebendo, inversão térmica. E aqui a gente consegue perceber que o número de inversões térmicas aumenta no inverno. Aumenta no inverno exatamente por conta da inversão térmica por radiação, né? E por advecção, em especial por radiação. Então ajuda a explicar essa situação que nós estamos vendo. A outra forma de inversão, né, que é a inversão em cunha, inversão em fundo de vale, o ar frio acima dos morros desce para o vale por ser pesado e lá ele fica concentrado, mais ou menos assim. Ó. O ar frio ficou concentrado, aí já está o ar quente aqui, já aconteceu a inversão térmica, né? Tem resfriamento rápido aqui por irradiação, então esse ar frio não consegue subir e o ar quente fica preso em cima, então os poluentes ficam todos concentrados aqui. Então, todos os 5 tipos que a gente comentou de formas de inversão térmica, todos eles têm a mesma essência, que é a mesma essência de ter esses poluentes presos em uma camada mais baixa, afetando, portanto, o dia a dia e a vida humana com uma grande quantidade de poluentes não previstos. Aqui, inversão térmica na Cidade do México, que a gente consegue perceber também, para a gente poder, então, começar a falar dos padrões de qualidade do ar. Quando a gente pensa em padrões de qualidade do ar, a gente está falando de riscos potenciais associados aos poluentes atmosféricos, ou seja, quais os padrões são de qualidade. Dentro desses padrões de poluente que se tem, quais são aceitáveis e quais não são? Porque a gente tem que partir do pressuposto que vai ter algum tipo de poluente no ar, haja vista que muitas dessas indústrias necessitam da liberação de gases para a produção de seus produtos, para a manufatura de seus produtos finais.
Então, a gente tem que trabalhar com essa situação. Bom, esses padrões de qualidade do ar, então, geram problemas de poluição do ar nos grandes polos industriais, nas grandes áreas urbanas. Vamos ver algumas imagens aqui que mostram isso. E aí precisa de mecanismos de proteção para os seres humanos. E aí que entra a legislação ambiental, as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, que jogam um papel fundamental nessa proteção da qualidade de vida do ser humano, porque vai estabelecer norma para o controle da poluição. Aí a poluição vai ficar controlada. Então, a gente tem nessas normas uma forma de disciplinar a emissão de poluentes, para não ficar uma farra do boi, uma coisa descontrolada. Então, precisa garantir a emissão de poluentes dentro de limites, né? E a ideia, né, isso começou especialmente lá nos anos 70, né, quando começou os primeiros debates ambientais, como a gente já comentou em outras disciplinas, né? Então, as primeiras iniciativas tinham como meta o controle da poluição causada especialmente pela indústria. Hoje isso já avançou, porque além da poluição causada pela indústria, tem a poluição causada pelos veículos automotores, que também precisam ser levados em conta quando a gente pensa em iniciativas de controle da poluição, né? Que eles também são formas de poluir o meio ambiente. Então, para isso, a gente tem as normas legislativas. No caso das brasileiras, elas são muito parecidas com as estadunidenses, com as americanas. Então, elas têm muita similaridade porque se espelharam nelas. E aí a gente tem os padrões de qualidade do ar. E esses padrões de qualidade do ar têm alguns objetivos. O primeiro objetivo é proteger os grupos mais sensíveis. O segundo objetivo é garantir o bem-estar da população ambiental em geral, a qualidade do meio ambiente e manutenção dos ecossistemas. Então, a gente tem objetivos para que essas normas existam. E elas são fundamentais serem obedecidas, né? E aí a gente tem, para controle da poluição do ar, a gente tem a resolução CONAMA 18 de 86, que institui o PRONCOV, né, que é o Programa de Controle de Poluição por Veículos Automotores. Quem já está tirando a habilitação, deve lembrar desse nome, né? O PRONCOV sempre fala sobre isso nessas resoluções. A gente tem a resolução CONAMA também 03 de 90, que estabelece os padrões de qualidade do ar, e a resolução CONAMA 08 de 90, que vai estabelecer os limites máximos de emissão de poluentes do ar nos processos de combustão externa em fonte nova fixa. E isso é muito importante, porque foi a partir dessas resoluções CONAMA aí que a gente conseguiu, aos poucos, inclusive, ir diminuindo com o número de incineradores. O campus do IFMG em Ouro Preto mesmo, até 20 anos atrás, ele tinha incinerador. Hoje ele já não é mais usado exatamente como medida de controle de poluição do ar. Olha como não parece, mas está tão próximo da gente essas resoluções CONAMA para controle desses poluentes no ar, né? Então, pegando a lei estadual, a gente tem a Lei 997 de 76, que é regulamentada pelo Decreto 8468, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, no seu título terceiro, que é da poluição do ar. Então, a gente tem essas normas todas que atuam no controle da poluição do ar. Na resolução CONAMA 03, a gente tem o estabelecimento de padrão primário e secundário de qualidade do ar. O padrão primário é aquela concentração do poluente que, se ultrapassada, afeta a saúde da população. O padrão secundário é a concentração de poluente abaixo do qual se prevê o mínimo efeito adverso para o bem-estar da população. Ou seja, é a concentração de poluente que, se ultrapassada, afeta a saúde. Outra é a concentração abaixo das quais o mínimo efeito adverso já atua no bem-estar da população. Então é importante ter atenção para não confundir os padrões primários e padrões secundários aí que a gente tem da qualidade do ar. E aqui a gente pega nos padrões de qualidade, a gente tem as partículas totais de suspensão, aqui os números do padrão primário e secundário, né? Para fumaça, a mesma coisa. A gente tem das partículas inaláveis, que é uma só, os valores para dióxido de enxofre, os valores que são únicos para o monóxido de carbono, né? O ozônio, o dióxido de nitrogênio. Então, alguns aqui, ninguém precisa saber isso de cor, mas se precisar, sabe como achar, tem no material. E o índice de qualidade do ar, ele trabalha na escala de 50 para 400. 50 atende ao padrão de qualidade. Regular é o limite. E depois, inadequada, má, péssima e crítica não atendem ao padrão de qualidade do ar, né? Levando a riscos, inclusive, para a saúde da população. E o que significa esse índice de qualidade do ar? Ele relaciona as condições de qualidade do ar
com os efeitos sobre a saúde humana das medidas de controle. E ele é baseado no PSI, Polluant Standard Index, que é um indicador estadunidense. E aí ele vai relacionar a concentração do poluente na atmosfera com o padrão primário de qualidade. Então ele vai ter uma relação entre essas duas coisas, entre a concentração do poluente na atmosfera e o padrão primário de qualidade que vai ter lá. Na tabela, então, do índice de qualidade, então, da CETESB, a gente consegue ver aqui a qualidade boa, né, o índice de 0 a 50, aqui a quantidade dos poluentes e o significado, praticamente não há riscos para a saúde. No caso do regular, pessoas de grupos sensíveis já podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população em geral não é afetada. Aqui é o limite. A partir daqui não é adequado. Inadequado. Toda a população apresenta sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas com grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios para a saúde. Então, se você consegue identificar esse tipo de sintoma, né, cansaço, ardor nos olhos, nariz, garganta, significa que você está num ambiente onde o nível de poluição está no inadequado ou acima. Além do inadequado, a gente tem a má qualidade, que toda a população apresenta sintomas, agravamento dos sintomas de tosse seca, cansaço, dor nos olhos, nariz, garganta, falta de ar e respiração ofegante, efeitos mais graves a grupos sensíveis, e no caso da péssima qualidade do ar, toda a população tem sério risco de manifestação de doença respiratória e cardiovascular e aumenta a morte do grupo de risco, dos grupos sensíveis. Então, a gente tem que estar atento nos sintomas aqui no inadequado. Então, ardor nos olhos, nariz e garganta, em ambiente aberto, esse tipo de coisa, é sinalização de qualidade do ar ruim. Então, o ideal é que você não fique nesse ambiente, né? E, se possível, procure as autoridades responsáveis denunciando a má qualidade do ar desse ambiente. Então, isso é muito importante de conhecer. Aqui, no caso do exemplo de São Paulo, né? A localização das redes de controle de qualidade do ar, né? Que estão aqui presentes, só a título de curiosidade. E aqui alguns desses exemplos, né, dessas estações de medição de qualidade do ar, né, vários lugares têm, né, e a partir disso consegue perceber como está a qualidade do ar nesse ambiente. E aí a gente tem as causas da poluição atmosférica, gente, podem ser naturais, erupção vulcânica, descarga elétrica da atmosfera, processo biogênico, incêndio, dispersão de pólen, mas o maior problema, claro, são os efeitos não naturais, né, causados pelo ser humano. Aí é que é o problema maior que a gente tem que estar atento, né? Então aqui alguns exemplos, né, emissão de gás do vulcão Kilauea no Havaí, erupção vulcânica em Papua Nova Guiné. Mas aqui que é o problema mesmo, que é a emissão veicular em áreas urbanizadas, processo de incineração, como eu comentei já. Então aqui é que tem essas fontes, né, de poluição, que elas podem ser fixas, né, forem fixas ou estacionárias. As fontes fixas e estacionárias são a fonte da indústria, celulose, papel, fundição, etc. E qualquer estabelecimento que tem queima de combustíveis fósseis. Então isso são fontes fixas de poluição. Além das fontes fixas, a gente tem as fontes móveis, ou difusas. E aí tem os automóveis, que são os principais, além das queimadas, incêndios, utilização de tintas e solventes, né? Então tudo isso são fontes móveis de poluição do ar. Pegando então os efeitos à escala da poluição atmosférica, o efeito da poluição ela pode ser local. Nesse caso, o problema da poluição limita-se a uma região muito pequena, na proximidade de uma fonte, uma cidade, ou pode ser um efeito global, que envolve uma região muito extensa, ou seja, várias cidades, estados, até mesmo países. Em sentido amplo, são os problemas globais de poluição que afetam toda a ecosfera. E é aí que a gente tem que estar atento, né? Além disso, a gente tem os efeitos sobre o ser humano, né, que causam problemas na saúde, principalmente doença respiratória, nas plantas e nos animais, né? Então, isso são efeitos sobre a natureza, efeitos sobre o ser humano em especial. E a gente tem os efeitos sobre o meio ambiente, na fauna, que atinge os animais, na flora, que é a absorção de poluentes das plantas, que pode resultar na morte dessas plantas, processo de desfolhamento, adoecimento da planta até a morte, né? O efeito sobre os materiais, que são problemas estruturais ou estéticos em edificações, monumentos culturais, automóveis, né? Então, isso também é um efeito que a poluição do ar pode causar, além da atmosfera com a diminuição da visibilidade. Então, os efeitos dos poluentes atmosféricos sobre a saúde humana, a gente pode dividir com o tipo de poluente e o efeito da exposição.
No caso do CO2, dores de cabeça, tontura, agitação, transpiração, dispneia, sensação de desconforto. No caso do CO, dor de cabeça, náusea, fraqueza, tontura e alucinação, exposição prolongada que pode resultar em morte. No caso do SO2, irritação da mucosa dos olhos, nariz e garganta, coriza, tosse, broncoconstrição. No caso do NO2, irritação das mucosas dos olhos, nariz e garganta, dispneia, edema pulmonar, diminuição de função pulmonar, bronquite, dor no peito, taquicardia. No caso do ozônio, irritação da mucosa dos olhos, como eu disse que são efeitos do ozônio, nariz e garganta, edema pulmonar, doença crônica do sistema respiratório. Então, esse é o efeito de alguns poluentes sobre a saúde humana. E aí a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para os efeitos que eles podem causar. Agora vamos comentar um pouco sobre o smog industrial. O que é o smog, igual está na imagem? O smog ele é típico de região fria e úmida. Ele ocorre no inverno e vem da queima de carvão e óleo combustível. Então, região industrializada ou proximidade de usina termoelétrica pode ter essa característica. Os componentes são SO2 e material particulado, causando efeitos como esse aqui. Olha como era Londres nos anos 50, o índice de poluição presente, né? E as imagens mostrando a quantidade de poluentes presentes por efeito do smog. E isso precisa ser combatido principalmente com a legislação. Além do smog industrial, a gente pode ter também o smog fotoquímico. Esse smog fotoquímico pode acontecer em cidades ensolaradas que são quentes de clima seco. Nesse caso, vai ser graças aos veículos automotores que eliminam hidrocarboneto, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono, porque na presença de luz solar eles vão reagir e vão formar o ozônio e peróxido nitrato, que é o PAN, e aí por consequência vai causar também essa poluição, igual a gente está vendo aqui algumas imagens da cidade do México. A gente consegue perceber algumas bem similares, inclusive, ao processo de inversão térmica, mas a diferença é a origem, né? A origem agora não é natural, é uma origem antropogênica, né? Então tem que ter atenção aí no smog, beleza? Aqui imagens de Los Angeles também. Agora imagens de Pequim, Santiago e São Paulo, que a gente consegue perceber em todas. Para o controle da poluição do ar, então, gente, o ideal são medidas preventivas para melhora na qualidade dos combustíveis, uso de combustíveis com baixo teor de enxofre. Então, é muito importante essas medidas preventivas na legislação e na nossa ação do dia a dia, né? Incentiva a pesquisa, por exemplo, a substituição de combustível fóssil por fonte alternativa, manter programa de avaliação dos sistemas de combustão, igual esses que o Proncave tenta manter, programas de manutenção preventiva de sistemas relacionados à combustão. Então, a gente tem que buscar medidas e formas para controlar essa poluição do ar, que é o grande desafio, né? E além dessas medidas preventivas, a gente tem as medidas corretivas ou de controle, que é a utilização de sistemas ou dispositivos para remover ou reduzir a quantidade de poluentes das correntes gasosas lançadas na atmosfera. Aí a gente tem a filtração, a separação, remoção dos gases tóxicos, controle de NO, uso de catalisadores. Todas essas são formas. E, no caso da poluição industrial, a gente tem alguns equipamentos aqui que eu trouxe para encerrar a aula só de exemplo, igual aqui o filtro de manga pulsado, a gente tem o precipitador eletrostático, a gente tem o lavador de gases, a gente tem o coletor ciclônico. Então, todos esses aqui, né, para poluição veicular também, igual a gente tem na indústria, a gente tem aqui as medidas do Proncov, né, que jogam um papel fundamental. Veja como teve uma diminuição da quantidade de poluentes aqui ao longo dos anos, né, com essa diminuição aqui nos anos 90, que teve um significado grande. E são iniciativas do Proncov que jogaram papel nisso. Então, para a gente encerrar a nossa aula, vale a pena a gente ficar atento a isso, porque existem normas, né, para o controle da poluição atmosférica. E essas normas, então, visam disciplinar a emissão de poluentes para a atmosfera. Como a gente já falou, as primeiras iniciativas tinham meta só o controle das indústrias, mas hoje a gente vê que é fundamental também o controle dos veículos automotores, como a gente está vendo aí nessa imagem. Beleza? É isso então, espero que tenha ficado claro aí para cada um e para cada uma sobre o nosso meio atmosférico. Tchau, tchau e até a próxima aula.